E temos o novo terror do tricolor. Luiz Araújo infernizou o Fluminense. Flamengo venceu por 2-1, abriu uma vantagem interessante, mas tem que se manter focado, tem que jogar sério no segundo jogo, porque não tá nada ganho. A gente vai falar tudo sobre o jogo de ontem, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Tem também o Corinthians tri-eliminado na pré-Libertadores, dessa vez pro Barcelona de Guayaquil, inclusive com o Mateuzinho isolando uma bola no final, uma chance clara só pra fechar o pacote. Hugo Souza entregando no primeiro jogo e Mateuzinho fazendo essa besteira, entregando também no segundo jogo. Além disso, tem a CBF pedindo mais dinheiro dos clubes para essa temporada, e os clubes dos dois lados, tanto da Libra quanto da Liga Forte, estão pé da vida com a CBF. Também tem a informação de que o Brasileirão esse ano não vai ter impedimento semiautomático. Tem Danilo sendo poupado, dizendo que estava com dores, mas vai para a seleção assim mesmo. Vamos discutir tudo isso logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala, galera, eu sou o Lucão Vital. Estamos aqui hoje para falar sobre tudo sobre o Flamengo e, é claro, sobre o Fla-Flu de ontem, que tem algumas coisinhas aí que a gente tem que falar. Destaque, claro, para o Luiz Araújo, o terror do tricolor, e a gente vai dar todos os detalhes de tudo que aconteceu antes e depois. Tem alguns detalhezinhos aí que podem preocupar, que vieram antes, uma nota aí que saiu, mas depois, choradeira do Fluminense, que agora todo time que perde pro Flamengo dá chilique, não dá pra entender, mas a gente vai falar sobre tudo isso com mais calma logo depois desse recado, lembrando a vocês para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho, para não perder nenhum novo vídeo, para ativar as notificações. Também curta o vídeo, compartilha com os amigos e com a família, e também comenta aqui o que você achar sobre todos os assuntos que a gente abordar durante esse vídeo, beleza? Além disso, não se esqueça de me seguir nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. E agora, assim, logo de cara, vamos dar os destaques aqui do jogo. Flamengo fez 2-0, dominou o jogo, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo o Fluminense jogou bem, chegou a estar melhor do que o Flamengo em muitos momentos do jogo. A sorte é que o Flamengo já começou o jogo fazendo 1-0. E quando abriu a vantagem, assim, aumentou a vantagem para 2-0, o Flamengo estava melhor, mas no finalzinho acabou relaxando, tomando gol de cabeça do Keno. O Fuentes, lateral esquerdo deles, livre, cruzou para o Keno fazer o gol de cabeça. Fuentes, que é muito bom jogador, tá? Esse lateral esquerdo. Fez o cruzamento pro Keno marcar. Muita gente falando aí que foi falha do Rossi. Eu não achei. A bola foi lenta, mas foi perto e o Rossi nunca alcançaria. Se o Rossi defende aquela bola ali, ia ser um milagre. Então, não achei falha do Rossi. Achei sim falha do Fábio no gol do Wesley no início do jogo. Poderia ter pego essa bola, mas ele se redimiu com sobras com a defesa que ele fez depois, naquele lance que acho que foi o Arrascaeta que chutou e desviou. O Fábio fez a defesa ali no reflexo, então defesa absurda. Então vamos para os destaques aqui principais. O Wesley continua sendo um monstro e vai ser um absurdo se ele não for titular da seleção nessas partidas da semana que vem contra a Colômbia e a Argentina. O Flamengo talvez não seja nem tão bom ele ser titular nos dois jogos, mas para ele, como ele merece, está jogando muita bola. Por mérito dele, ele tem que ser titular da seleção. Não tem pra onde correr. Ele tá jogando muita bola. Tá jogando demais. Léo Ortiz continua desfilando o seu futebol. Inclusive, o Villani comentou durante a transmissão que ele é o zagueiro armador. E, de fato, a quantidade de passes incisivos, passes que abrem o início de uma jogada, quebrando as linhas do adversário, é uma quantidade muito grande por jogo. Só ontem, posso contar aí umas 3, 4 vezes que ele dava o passe, clareava a jogada para o Flamengo. Léo Ortiz jogando muito. Gerson continua demonstrando aquela vontade de sempre, a técnica de sempre. Não fez aquela partida
absurda ontem, mas mantendo-se como o capitão que dá aquela solidez ao meio-campo do Flamengo. Tá onipresente, tá em todos os cantos do campo. Gerson bem também. Quem tá abaixo um pouquinho é o Arrascaeta, mas eu acho que tem muita gente exagerando. O Arrascaeta é sempre assim. O Arrascaeta é de fase. Ele tem fases que ele joga muita bola e tem fases que ele tá mais ou menos, mas até o mais ou menos às vezes ele consegue bons lances, e esse momento dele não é que ele tá prejudicando, mas ele tá bem abaixo do que ele pode entregar. E tem também Juninho, o famoso Juninho Pepeca, e o pessoal já tá divulgando as figurinhas, os memes dele, pela comemoração que ele faz, que ele já disse que é um V, na verdade, mas é um V bem diferente, né, que ele faz, e aí não é o Pepeca o nome que o pessoal usa, eles usam outro nome lá, com X. Você já deve ter visto, já deve ter recebido as figurinhas, os vídeos aí do Juninho. Ele que entrou com muita vontade, jogou, não dá pra dizer que jogou bem, muito bem, mas ele se posicionou bastante, apareceu muito pro jogo, tentou um chute que passou bem perto, na hora lá naquele rebote, no cruzamento, parecia que a bola tinha ido mais longe, mas passou bem perto, pegou naquela trave de sustentação atrás do gol, e depois fez o gol com a bola desviada, o Fábio não conseguiu pegar, foi coroado com o gol. Espero que isso dê mais confiança para ele e que nas próximas vezes que ele tiver oportunidade, ele possa continuar essa evolução, esse desenvolvimento dele no Flamengo e o entrosamento, que isso tudo é com o tempo. E espero que esse gol traga mais confiança para ele e a gente possa ver o Juninho melhorando o seu futebol. Não é aquele cara totalmente técnico, não tem aquele refino totalmente na forma de jogar, que muitos outros jogadores no Flamengo têm, mas é um cara que pode ser útil, principalmente por ter esse DNA do Flamengo, essa raça que ele demonstra ter. Então, foi bom, foi positivo ter saído esse gol aí pro Juninho. Além disso, o Rossi, reforçando aí que eu acho que ele não errou no gol do Keno, acho que ele tá passando uma segurança maior do que há um tempo atrás. Deu aquele corte no primeiro tempo, lá no Cano, né? Na hora que o Cano foi pressionar. E assim, ali não tinha muito o que fazer. Porque se ele chuta aquela bola, ia bater no Keno. Então, foi recurso do Rossi, eu achei foi bonito e foi o que dava pra fazer realmente. Então, não tenho nada a criticar o Rossi na partida de ontem, tá? Discordo em quem diz que ele falhou no lance do gol. E agora, para finalizar os destaques individuais do Flamengo, claro, vamos falar do terror do tricolor, Luiz Araújo. Que atuação! Não só dentro do campo, com muita técnica, muitos dribles, com as soluções rápidas, ele tem uma característica de definições de jogada muito boas, que é, pra mim, exatamente o oposto do Plata. O Plata tem muita garra, tem técnica, tem drible, mas ele toma muitas decisões erradas. Já o Luiz Araújo tá numa perfeição nesse sentido aí de definição de jogada. Resolveu o que fazer. Vai driblar, vai tocar, vai correr. O que ele decide normalmente, dentro das possibilidades, é a melhor opção. E além disso, ele tá pegando aquele jeito que o rubro-negro gosta, que é provocando. Mano Menezes mandando lá aquela falação no ouvido dele, ele respondendo, claro, de uma forma que não seja muito assintosa para não ter risco de tomar cartão, mas ficou aquela discussãozinha, no final ele baixou a meia ali para mostrar o troféu da Copa do Brasil, e aí, além disso tudo, no fim do jogo veio o zagueiro Freitas do Fluminense tirar satisfação com ele, ele se manteve parado na frente do zagueiro, não reagiu em momento nenhum, e aí isso foi ótimo para ficar claro para o juiz que ele não estava tendo atitude nenhuma, e isso acarretou na expulsão do zagueiro Freitas, que ele é reserva do Fluminense, mas foi expulso. Então o Fluminense perde pelo menos essa outra opção que teria para a zaga
por conta desse destempero do zagueiro deles. E aí o Flamengo confirma o que foi pedido pelo Felipe Luiz, consegue colocar em prática, que é essa força mental. O Fluminense, como era esperado, se jogou em muitos lances. Cada toque que se dava parecia que estavam matando o jogador. Então, provocação, sempre fazendo pressão em cima do juiz, tentando fazer aquele jogo psicológico que a gente sabe, o jogo mental, para tentar se igualar ao Flamengo. Não conseguiram. O Flamengo, principalmente no segundo tempo, dominou a partida, mas deu molezinho no fim do jogo. Mas se a gente for ver o copo meio cheio, tentar pegar um lado positivo de ter tomado esse gol, porque vai fazer o Flamengo já entrar alerta na partida. O Flamengo tem muito isso de relaxar quando tá com vantagem. Então 2-0 talvez fizesse o Flamengo entrar mais relaxado do que deveria. E esse 2-1 já vai fazer o Flamengo entrar querendo esticar, aumentar essa diferença. Então, se a gente for ver um lado bom desse gol tomado, pode ser esse. O Flamengo entrando mais alerta, mais ciente de que o Fluminense pode ser perigoso. Um gol do Fluminense já deixa tudo igual, já leva para os pênaltis. Então, o Flamengo pode entrar aí mais alerta. Eu espero que esse gol sirva para que o Flamengo já entre com mais tesão no jogo, com mais vontade de já ampliar o placar desde o início. Primeiro jogo teve por volta de 39 mil pagantes, abaixo do que era esperado. A parcial de um dia antes era de 30 mil pagantes, só 9 mil entre a noite de terça para quarta e a noite do jogo em si, de quarta-feira à noite, foram comprados mais 9 mil ingressos só. Mas a tendência para o segundo jogo é diferente, porque o Flamengo já abriu a venda de ingressos para o segundo jogo, para sócios torcedores. Tendência que amanhã abra para o público geral, inclusive para a torcida do Fluminense. Lembrando que a torcida é dividida nos dois jogos, um acordo entre os dois clubes. Isso tem acontecido, inclusive, no jogo com o Vasco, também foi da mesma forma. Então, a tendência, pelo tempo maior para comprar, pelo segundo jogo ser o jogo decisivo, ser no Maracanã também, ser fim de semana, 4 da tarde, que apesar de ter essa questão do calor, do tempo, 4 da tarde no domingo é um horário bom, porque possibilita ainda uma volta tranquila em um horário bem tranquilo às 6 da tarde. Então, a tendência é de um público bem maior do que os 39 mil desse primeiro jogo. Então, vamos continuar acompanhando as parciais aí, eu trago pra vocês. E agora vamos falar de quem? Vamos falar do Corinthians, meu amigo. Corinthians tri-eliminado na pré-Libertadores. Corinthians que fez 2-0 no Barcelona de Guayaquil. Pressionou depois de fazer o 2-0, mas não conseguiu a classificação. Que pena, né? Não conseguiu, foi eliminado. E teve um lance que serviu só para fechar o pacotão do calote do Corinthians, que foi jogo da ida, Hugo Souza entregando, tomando frango, falhando no outro lance que foi um gol anulado, mas jogando assim, mal demais no primeiro jogo. E no segundo, com 2-0 pro Corinthians, no finalzinho, praticamente o último lance do jogo, um bate-rebate na área, a bola sobra redonda pro Mateuzinho na entrada da área. Não dá pra dizer que o gol tava aberto, mas assim, a bola limpa pra ele chutar. Mas ele mandou a bola na lua, meu amigo. Ele fez um field goal daquele de futebol americano. Então, Mateuzinho perdeu uma chance clara de gol no final, de forma bizonha. E aí, fechou o pacote da justiça pro calote do Corinthians. Hugo Souza entregou no primeiro e Mateuzinho entregou no segundo jogo. E lembrando que o Flamengo ainda não recebeu o valor total que o Corinthians deve pelo Mateuzinho, tá? E deve vir um vídeo amanhã detalhando em que pé está esse calote do Corinthians ainda em relação ao Mateuzinho. O Flamengo até recebeu um pedacinho do que faltava e não foi do Corinthians, foi do fiador, da Brax. A gente vai trazer aí todos os detalhes num vídeo amanhã para vocês sobre esse calote, como anda o calote do Corinthians. Corinthians que não deve só ao Flamengo, deve a Cuiabá, deve a Deus e o mundo aí. Então,
Vai ter vídeo sobre isso amanhã, sexta-feira, para vocês. E aí o Corinthians tri-eliminado da pré-Libertadores, 2011 pro Tolima, 2020 pro Guarani do Paraguai, 2025 pro Barcelona de Guayaquil. E teve, na hora do primeiro gol do Corinthians, a narração do Luiz Roberto, uma gafe, mas uma gafe sensacional. Igual eu lembrei naquele lance do Gabigol em 2019, que o Luiz Roberto narrou empata na hora do gol. Ontem, primeiro gol do Corinthians, que foi até, se eu não me engano, no início do jogo, que daria uma esperança grande pro Corinthians. Ele manda... Pro Corinthians, o improvável se torna impossível em instantes. Foi no início, o Corinthians ainda não estava eliminado, mas o profeta Luiz Roberto já previu que o Corinthians ia estar eliminado da Libertadores sem nem chegar na fase de grupos. Eliminado na pré-Libertadores pro Barcelona de Guayaquil. Vergonhoso, vergonhoso. Pelo investimento, entre aspas, que faz, pelo menos no papel ele investe alto, né? Na prática, a gente já não vê muito a cor do dinheiro, principalmente o Flamengo nesse calote aí que tá tomando do Mateuzinho, mas bizonha a campanha do Corinthians na Libertadores, que já não existe mais. Eliminado mais uma vez. Teve até uma fala de um jornalista, que eu não me lembro exatamente quem, que ele falou que, acho que foi o Lédio Carmona brincando, se eu não me engano, tá? Dizendo que o Corinthians, ele tem que aproveitar, porque ele sempre se classifica para pré-Libertadores, mas é eliminado. Ele podia, quando ganhasse essa vaga do Corinthians, vender a vaga para Libertadores, porque ele já não arruma nada mesmo, pelo menos arrumava um dinheiro. Claro que é brincadeira, mas se pudesse, faria todo sentido para o Corinthians fazer isso. E vamos falar agora aqui, mudando de assunto, que a CBF... fez um contato com os clubes, enviou um aviso aos clubes solicitando receber uma parte do valor arrecadado com as placas de publicidade dos estádios. Os dirigentes dos clubes não gostaram nem um pouco. A ideia dos clubes da Liga Forte União e da Libra é que não cabe participação da CBF nesses contratos. E isso saiu no jornal O Globo. E, cara, não faz sentido. A CBF já morde um pedaço de tudo. De bilheteria, de tudo. Agora, ainda quer placa de publicidade? Não tá bilionária o suficiente ainda? Não dá, né? CBF que teve também ontem a informação de que o Ronaldo Fenômeno tentou se candidatar à presidência da CBF, mas não foi nem atendido por nenhuma das federações estaduais. Ele precisaria do apoio, se eu não me engano, de 4 federações para poder se candidatar, para entrar como concorrente, mas a gente sabe que é muito jogo político ali de bastidores e... as federações já devem estar tudo fechadas com Edinaldo Silva, né? Então, acho que é Edinaldo Silva, Edinaldo. O sobrenome me falhou aqui. Mas ninguém nem atendeu o Ronaldo. Então, o negócio o buraco é mais embaixo quando se trata aí dessa politicagem do futebol brasileiro, né? Enfim, mudando de novo aqui de assunto, vamos falar do Campeonato Brasileiro, que foi anunciado que não vai haver o impedimento semiautomático. Tinha essa expectativa, aquele impedimento que não deixa nenhum tipo de dúvida, mas tanto o CBF quanto os clubes decidiram por não haver. Flamengo foi a favor, tá? Mas a maioria dos outros clubes não foi por conta do valor, do gasto que seria necessário para colocar essa tecnologia em campo em todos os jogos. Eu lamento muito. Lamento muito porque é um fator aí que ajuda muito a tirar essas dúvidas, tirar essa confusão, esse chororô que tem tudo que é jogo. Agora então você vê, o Fluminense reclama de um monte de coisa, de arbitragem, de Luiz Araújo provocando. O cara não fez nada, ele fez uma provocação que todos os jogos faz, só que todo mundo tá se doendo muito com o Flamengo. O Flamengo quando tá em fase boa, todo mundo se dói muito. Então se tivesse essa tecnologia aí do impedimento semiautomático, talvez ajudasse a ter menos choro no Brasileirão, mas, pelo visto, vamos ficar na mesma durante 2025. E agora, para finalizar, teve uma nota antes do jogo sobre o Danilo que tinha expectativa de jogar essa partida, talvez até como titular, mas no mínimo estar à disposição, mas uma nota dizendo que ele estava ainda sentindo dores da lesão que ele teve,
e que ele seria poupado, não seria utilizado. E aí, tem uma questão que a gente tem que colocar, que eu falei, inclusive, na questão da semifinal do Paulista sobre o Neymar, que o Neymar estava sendo poupado para jogar pela seleção, deixou de jogar um jogo decisivo para jogar pela seleção, e está acontecendo o mesmo no Flamengo. Claro que guardadas as devidas proporções de importância no time, o Neymar é praticamente o time inteiro do Santos. O Danilo é importante para o Flamengo, está sendo poupado, não sei até que ponto ele está sentindo dor, mas poupado para jogar pela seleção. Aí ele vai lá, joga contra a Colômbia e a Argentina, se machuca, aí volta para o Flamengo tratar mais e deixar ele poupado mais jogos? Não dá. O Flamengo disse que ele não tinha condições por conta dessas dores aí, mas já tem havido notícias de que ele estava tendo condições há alguns jogos. Parece que é isso. Parece que o Flamengo está poupando para ele estar 100% na seleção. Espero que não. Espero que seja para ele estar 100% no jogo da volta. Que ele possa jogar domingo e, claro, depois jogar pela seleção também, se tiver condição. Agora, se não tiver, se ele estiver sentindo dores ainda, ele tem que ser cortado da seleção. Não faz sentido no Flamengo ele não jogar e na seleção ele estourar lá. Então, é uma coisa aí que a gente tem que acompanhar, ver se não vai acontecer com outros jogadores também, mas é, no mínimo, preocupante. Por hoje era isso, lembrando a vocês para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, não paga nada para fazer isso. Comenta o que você achou sobre todos os assuntos de hoje, sobre a vitória do Mengão, sobre Luiz Araújo, o terror do Fluminense, e todos os outros detalhes, a choradeira do Fluminense depois do jogo, para variar, que agora todo mundo chora quando perde pro Flamengo. Também não se esquece de compartilhar o vídeo com os amigos e com a família e me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!